Meninas, mulheres, meus amores, tudo bem? Hoje mais um dia de vídeo novo, meus direitos de forma descomplicada, aqui nesse ambiente onde eu fico todos os dias. Hoje eu quero tratar com vocês um tema um pouco diferente, mas vocês vão entender as razões dele. Eu li essa semana que 80% de nós, mulheres, temos pensamentos autodepreciativos ao longo do dia. Isso me trouxe uma preocupação enorme e uma resistência, eu confesso. De primeiro momento eu pensei, não, eu tô entre os 20% que não tenho isso. Mas depois eu fui lendo o detalhamento dessa teoria e vi que nos livrarmos desses 80%, nos enquadrarmos nos outros 20%, é uma tarefa e tanto. Por quê? O pensamento autodepreciativo não tem só a ver com o nosso corpo, com a nossa imagem do espelho, porque pode ser que a gente esteja muito bem resolvido com isso, esteja pagando certinho as horas ali de atividade física, esteja feliz com o nosso cabelo, com a pele, seja bem resolvido nesse ponto. Ok, bom para nós. Infelizmente, não diz respeito a isso. O pensamento autodepreciativo, ele diz respeito ao dar conta das minhas tarefas, ao estar pronta ou não para evoluir para uma próxima fase, ao pensamento e resposta que eu tenho quanto a pessoa que vê o meu lado profissional como eficiente ou não eficiente, atender de forma excelente, se sentir excelente, porque você tem a ideia de que fez tudo, elencar 10 tarefas num dia, cumprir 6 e ter gratidão por ter cumprido essas 6, ao invés de focar nas 4 que nós não cumprimos. Então, quando eu passei a detalhar o que seriam esses pensamentos autodepreciativos, eu vi que nós mulheres temos sim o compromisso de avaliar até que ponto esses pensamentos autodepreciativos vêm com frequência e interrompe a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa valorização. Então, vocês podem estar pensando, mas o que tudo isso tem a ver com a nossa série Meus Direitos de Forma Descomplicada? Tem tudo a ver. Por quê? Se eu acredito que de repente eu tenho mais do que eu mereço, que aquilo que eu vivo, nossa, muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, que, imagina, como que eu vou questionar de repente o pagamento que é feito no meu contrato de trabalho, como que eu vou questionar o regime de bens que eu vou possuir depois que eu me casar, imagina, como que eu vou questionar a divisão, muitas vezes, de algum bem que eu recebo, seja como herdeira, seja como doação. Como é que eu vou me posicionar frente à evolução, às vezes, da empresa que eu tenho, para que eu possa distribuir os lucros de forma diferente, para que eu possa tributar a minha empresa de forma diferente, pagar os meus impostos de uma maneira mais econômica? Como eu vou questionar tudo isso, se no fundo eu acho que eu não estou nem dando conta das tarefas que eu tenho? Então, tudo isso me fez ter essa reflexão que vai muito além do meu direito de imagem, que a gente vem trabalhando de forma assim bastante insistente, meu direito indenizatório, o que é assédio virtual, né? Isso beira quase um assédio moral e todas nós sofremos. E o problema de que o autor desse assédio moral muitas vezes somos nós mesmas, meninas. Então, o vídeo de hoje é para nos lembrar alguns detalhes que faz toda a diferença naquilo que eu vou escolher, naquilo que eu vou procurar me orientar. Cada vez que vem um vídeo aqui informativo dos direitos de forma descomplicada, eu tenho uma série de perguntas no Messenger, ou pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo direct do Insta. E essas perguntas despertam nas mulheres
o interesse por aquilo que lhes diz respeito como pessoas. Eu achei incrível. Então, fiz monitoria para uma empresa acerca da implantação da lei de proteção de dados, tirei algumas dúvidas quanto ao direito de imagem, fiz uma série de ponderamentos essa semana sobre essas questões mesmo, de direito de imagem, empresa, o que é assédio virtual, o que não é, o que fazer quando lavrar boletim de ocorrência, quando não. Quanto a isso, ok, estou gerando valor para vocês, e isso me deixa muito feliz. Mas o que a gente precisa hoje parar para pensar temos que tomar posse mesmo de tudo isso. E o nosso movimento tem que aumentar, no sentido de que a gente se sinta muito à vontade para perguntar para mim as dúvidas que vão surgir, que às vezes, mas parece bobagem, nunca é. No sentido de, vou recomendar esse vídeo para uma prima, vou recomendar para minha filha, vou recomendar para uma amiga. Por quê? Porque talvez muitas de nós não havia se atentado para esse fato de que muitas vezes somos autopunitivas, entendemos que aquilo não é pra gente. Não vou me aprofundar nesse conteúdo, porque lá em casa quem resolve tudo é meu marido. Nada contra, nada contra. Cada estruturação familiar tem o seu contrato. O que nós precisamos avaliar mas eu não quero me aprofundar nisso porque é bem dividido e eu tô à vontade, ou porque eu acho que eu não vou nem entender isso tudo que ela tá falando. Um pouco provocativo, né, meninas? Hoje a ideia é essa. A nossa lição de casa, eu também fiz e por isso eu vou propor a vocês se eu tivesse num bate-papo lá com a Viviane, quais as perguntas que eu faria sobre os meus direitos descomplicado? Quais as minhas dúvidas, curiosidades? Quais as coisas que me interessam? Se eu fosse avaliar a minha existência nesse momento como pessoa, né? O que eu acharia se eu tivesse de fora avaliando a minha vida? Ela pertence aos 80%, mas tá de olho, não mexe no queijo dela não. Ela pertence aos 80% e nem se deu conta disso. Ela pertence aos 20%, tá bem resolvida, tá super feliz, tá tudo ok. Precisamos fazer essa autoavaliação e isso tem muito a ver com o nosso direito. Precisamos nos enxergar como titulares de direito. Na matéria que eu escrevi para o jornal essa semana, eu dei um exemplo muito simples, bastante singelo. As mulheres, antes da Constituição de 1988, nem todas tinham CPF. Elas usavam o do marido, o que tem, né? Então, constava lá o nome, o RG, e aí o CPF copiava o número do marido. Tá, vocês podem me dizer, ok, era cultural, tá, tudo bem. Nada, não estou julgando. Só que havia e há um problema que vem refletir hoje. Nós temos hoje, 30 anos depois dessa fase, pessoas que recolheram contribuição previdenciária no seu nome, mas no CPF do marido, que têm dificuldades para se aposentar. Por quê? Toda vez que eu abro mão do meu direito e da minha existência como pessoa singular, eu estou deixando de lado também direitos. E é por isso que hoje eu vim tratar disso com vocês. Precisamos de fato nos sentir muito presentes na nossa vida, no nosso direito. Precisamos de fato nos sentir protagonistas mesmo daquilo que estamos fazendo. E tomar posse de uma condição que temos desde quando Jesus passou pela terra e introduziu na mesa mulheres para jantar junto a ele. Introduziu nos seus estudos mulheres que pudessem falar. Introduziu na conversação mulheres que podiam se referir a ele num momento cultural onde a mulher não podia falar nada. Bem aquela coisa da Hello Kitty, ó. Então, nós temos essa abertura na história por alguém que era isento de defeitos.
por alguém que era perfeito e que trouxe à mulher a condição de igualdade. Então, quando a Constituição Federal de 88 vem e diz todos são iguais perante a lei, independente de gênero, independente do sexo, eu tenho só uma materialização de um direito que já existe desde que somos gentes, né? Desde que somos agente da própria história, ok? Então, que nós possamos tomar posse mesmo de sabermos que, assim como para nós é natural hoje o CPF, a gente já faz o CPF das nossas filhas, ou no momento em que a gente vai fazer o RG, a gente já consta ali o CPF e tal, ela tem a sua identidade no cadastro de pessoa física do país. Há 30 anos atrás isso não era comum. E hoje reflete num direito que faz falta para a aposentadoria de algumas mulheres, e esse é um dos exemplos. Então, dessa mesma maneira que nós cuidamos para que os nossos documentos estejam tudo ok, e isso é tema para o nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre documentos necessários, documentos essenciais e documentos que nós precisamos ter uma listinha, um checklist. Nós hoje precisamos despertar para essa questão de sermos sim individuais, de sermos detentoras de direito e de termos o direito à nossa personalidade exatamente como ela é. Então, não ao pensamento autodepreciativo, não àquela avaliação que nos vai trazer transtorno, que vai nos trazer culpa, que vai nos trazer muitas vezes situações de punição que a gente não merece. Não mexa no meu queijo hoje tem a ver, nesse vídeo, com aquilo que a gente sente. Então, vamos avaliar tudo isso, pensar que nós temos sim um lugar na sociedade e esse lugar já foi nos dado há muito tempo atrás, quando nosso Senhor pisou nessa terra e trouxe a mulher para compor momentos históricos que ela não tinha valor e que por essa razão de termos essa ideia de que fazemos parte da história é que tantas pessoas continuam com movimentos e movimentos pela liberdade da mulher. A nossa liberdade começa aqui dentro e eu quero fazer essa proposta hoje. Tarefa do dia: parar e pensar na importância que você tem nesse contexto todo. Como pessoa individual, qual é a minha preocupação com os meus direitos de forma descomplicada? Me manda depois uma notícia pelo direct, pelo Insta, pelo WhatsApp, por onde vocês quiserem, mas digam para mim se isso tudo fez sentido, como fez para mim. Um grande beijo, um ótimo final de semana e que nós possamos nos encontrar sempre. Beijo para você.